Pensem no clima do nosso planeta como uma máquina gigantesca, uma máquina viva, totalmente interconectada. Ela é movida por duas forças essenciais, energia e água. E são as engrenagens dessa máquina que definem os padrões do tempo no mundo inteiro. Então, vamos dar uma olhada no projeto dessa máquina. Nessa análise, a gente vai desmontar os componentes do motor climático do nosso planeta, peça por peça, sabe? Da energia que vem do Sol até as correntes mais profundas do oceano, para finalmente entendermos o famoso El Niño e seus mistérios. O ponto de partida é entender que todo esse sistema, dos ventos que sopram, às correntes oceânicas, funciona como se fosse uma única máquina, totalmente integrada. É essa máquina que dita o clima que a gente sente no dia a dia, não importa onde estejamos. E claro, toda máquina precisa de combustível, né? A nossa não é diferente. Tudo, absolutamente tudo, começa com a principal fonte de energia para a Terra, a radiação que vem do Sol. E aqui está o grande segredo que põe tudo em movimento. O Sol não aquece nosso planeta por igual. Esse aquecimento desigual é o que gera o desequilíbrio fundamental, a força que alimenta toda a circulação da nossa atmosfera e dos nossos oceanos. É a faísca que liga o motor. E por que isso acontece? Bom, são basicamente dois fatores. Primeiro, como a Terra é redonda, a luz do Sol chega muito mais direta e concentrada na linha do Equador. E segundo, a inclinação do eixo da Terra não só cria as estações do ano, como também aumenta essa diferença, fazendo os trópicos absorverem muito mais energia que os polos. Mas olha só, não é toda a energia que chega que é absorvida. Uma parte bem importante é simplesmente refletida de volta para o espaço. Essa propriedade se chama albedo. As nuvens, por exemplo, contribuem um bocado para o brilho do nosso planeta, se a gente olhar lá do espaço. Certo. Então, para equilibrar essa diferença de energia toda, a atmosfera funciona como se fossem vários motores gigantescos que ficam o tempo todo movendo o calor do Equador em direção aos polos. É como uma esteira transportadora de calor em escala planetária. Só que esse movimento do ar não acontece em linha reta. Seria simples demais, né? Ele é guiado pela força de Coriolis, que é um efeito da própria rotação da Terra. Essa força desvia o ar para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. É um princípio fundamental para entender a circulação do ar. E essa circulação toda se organiza em 3 células gigantes que ficam girando em cada hemisfério. Pensem nelas como grandes engrenagens que trabalham juntas. A célula de Hadley, ali perto do Equador, a de Ferrel, nas latitudes médias, e a célula polar. Elas vão transportando calor por etapas. E o mais incrível, o que eu acho fascinante nesse slide, é ver como um único processo consegue criar paisagens tão opostas. O ar quente e úmido sobe no Equador, se resfria e aí chove. Muita chuva que alimenta as florestas tropicais. Depois, esse mesmo ar, agora seco, desce lá pelos 30 graus de latitude, criando as condições superáridas dos maiores desertos do planeta. Impressionante, né? Mas a atmosfera não está sozinha nessa dança. O oceano é seu parceiro silencioso, mas extremamente poderoso, movendo quantidades absurdas de calor pelo mundo através das suas correntes. E o oceano tem 2 sistemas de circulação bem diferentes. Na superfície, a gente tem um sistema mais rápido, que é movido principalmente pelos ventos. Mas lá no fundo, nas profundezas, existe uma outra esteira transportadora global, só que muito mais lenta, movida por diferenças na densidade da água. Essa circulação profunda, a termoalina, é toda sobre densidade. Lá nos polos, quando a água do mar congela, ela deixa o sal para trás. Isso faz a água que sobrou ficar mais salgada, mais densa, mais pesada, e aí ela afunda, começando uma jornada lenta ao redor do globo. Tão lenta que uma gota d'água pode ficar sem ver a luz do sol por até 2000 anos. É justamente nessa interação super complexa entre o oceano e a atmosfera que pode surgir uma perturbação gigantesca na nossa máquina climática, o fenômeno que a gente conhece como El Niño. Mas antes de falar da perturbação, a gente precisa entender o cenário normal do Pacífico tropical. O padrão é o seguinte: ventos fortes, os alísios, sopram de leste para oeste. Eles empurram a água quente da superfície, que se acumula lá perto da Indonésia, causando muita chuva por lá. Enquanto isso, do outro lado, na costa da América do Sul, águas frias e cheias de nutrientes sobem das profundezas. Pois bem, durante um El Niño, esse sistema todo vira de cabeça para baixo. Os ventos alísios enfraquecem ou até invertem o sentido. Com isso, aquela piscina de água quente se espalha por todo o oceano, e o padrão de chuvas muda drasticamente, se deslocando para o leste e alterando o clima de toda a bacia do Pacífico.
E o El Niño também tem uma contraparte, a Laninha. Ela é basicamente o contrário, uma intensificação daquele padrão normal que a gente viu, com ventos alísios ainda mais fortes e águas ainda mais frias no leste do oceano. Agora, o ponto crucial é este. O que acontece no Pacífico não fica só no Pacífico. Seus efeitos se espalham pelo mundo todo, como as ondas que se formam quando a gente joga uma pedra num lago. O impacto ecológico pode ser avassalador. Para se ter uma ideia, durante o El Niño super forte de 1982-83, a base de toda a cadeia alimentar marinha no Pacífico tropical simplesmente desabou. A produção de plâncton, a vida microscópica, caiu por um fator de 20, um verdadeiro desastre para as pescarias mundiais. Esses eventos foram ligados a uma série de extremos climáticos pelo mundo, a milhares de quilômetros de distância. Secas severas no nosso Nordeste, enchentes no sul do Brasil, tempestades fortíssimas nos Estados Unidos e até um frio absurdo na Groenlândia. Isso mostra como é um desafio prever onde e com que força esses impactos vão acontecer. E isso nos leva a uma questão muito séria. Será que essas reviravoltas no clima poderiam impactar também a saúde humana em grande escala? Pois é, existem cada vez mais evidências de que sim. Esses padrões climáticos fora do comum, com enchentes e secas, podem criar um ambiente perfeito com água parada para a proliferação de mosquitos que transmitem doenças como a malária e a dengue. Mas, claro, esta conexão não é tão simples. A transmissão dessas doenças depende de muitos outros fatores locais. Por isso, a comunidade científica ainda está investigando para entender a dimensão completa desse risco. E isso tudo nos leva de volta à fronteira do nosso conhecimento. Chegamos ao mistério final. Porque, apesar de tudo que a gente já sabe sobre o que acontece durante um El Niño, o verdadeiro gatilho, a peça que inicia essa gigantesca oscilação do planeta, continua sendo uma das grandes perguntas sem resposta da ciência do clima.